Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias. No Evangelho de Mateus, nós vamos ler dois textos. O primeiro está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. A palavra do Senhor diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu a luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. O segundo texto está lá em Lucas, também no capítulo 1, Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. E a palavra de Deus diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Esta é a notícia que mudou o mundo. Esta é a notícia que impactou a história. A notícia é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que alterou o curso da história. Existem notícias que causam impacto
e alteram o curso da história. Por exemplo, esta semana o presidente americano Donald Trump anunciou que a embaixada americana no país de Israel será transferida de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo assim a cidade santa dos judeus, cristãos e muçulmanos como a capital de Israel. Esta notícia tem grande impacto no mundo. Ela mexe com o sistema político, com o sistema geográfico e principalmente religioso. Por mais que nós entendamos que esta notícia possa mudar o curso da história, pouco sabemos ou imaginamos o que acontecerá nos próximos dias, meses e anos com esse fato. Mas existem notícias também que alteram a nossa vida pessoal. Uma delas é a chegada de um bebê. Quando eles chegam ao mundo, pouco sabemos como será a nossa vida, mas nós sabemos que elas nunca mais serão a mesma. A gente, pai fresco, ouve assim, quando a esposa está grávida: olha, as suas noites, esquece, você não vai mais dormir a noite inteira. Olha, a sua vida social vai mudar. Olha, as suas preocupações como pai estão apenas começando. Jéssica, que está grávida, deve saber que ela deve estar ouvindo muitas dessas histórias, como eu ouvi e como alguns de aqui ouviram. Mas, pais experientes, eu vou dizer uma coisa: seus conselhos são muito úteis, mas nós só saberemos como a nossa vida será mudada a partir da chegada. Porque isso vai requerer de nós um tempo de adaptação, mudança de rotina, horários e até maneira de viver. Mas pensando nisso, eu me pergunto: será que nós podemos imaginar o impacto dessa notícia quando elas acontecem? Pensando nisso, eu lembro de minha avó. Muitos aqui conhecem a ilustríssima Dona Neiva. De vez em quando ela faz umas perguntas interessantes, para não dizer no mínimo intrigantes. Algumas semanas atrás, em uma de suas visitas, a minha filha Rebeca, porque vai aprendendo, Júnior e Jéssica, ninguém mais vai à sua casa para visitar vocês, eles vão querer conhecer a sua filha. E assim tem sido nos últimos 6 meses. Mas você pode saber que fazendo bem para os filhos, vocês fazem bem para os pais. Fechando parênteses. Ela fez a seguinte pergunta estando na minha casa: Daniel, me diga uma coisa, de verdade, você imaginou que sua filha seria tão linda e sorridente assim? Claro, eu, um pai muito orgulhoso, feliz pelo momento, eu simplesmente respondo: mas claro que eu sabia, a filha é minha, poderia sair coisa mais bonita, minha filha é linda. Essas perguntas costumam ser constantes quando se trata da minha avó, quando algumas notícias acontecem. Mas por mais que a gente possa achar isso engraçadinho, foi nela que eu me inspirei para pensar como seria se eu estivesse tomando um café com Maria e poder ter uma conversa com ela. Se eu estivesse hoje frente a frente com Maria, eu faria algumas perguntas do tipo: Maria, você sabia que seu filho um dia iria andar sobre as águas? Ou que seu filho viria para salvar os nossos filhos e filhas? Você saberia que o seu filho viria para te fazer nova? Que o seu filho iria dar visão a um cego? Que ele iria acalmar a tempestade com a própria mão? Que seu filho caminhou aonde os anjos pisaram? Você teria ideia que ao beijar o seu bebê, você estaria beijando o rosto de Deus? Que o seu filho é o Senhor de toda a criação? Que seu filho um dia irá governar todas as nações? Que ele é o Cordeiro perfeito dos céus?
que a criança que você seguraria em seus braços seria o grande eu sou? Estas perguntas me vieram à mente tão logo quando eu comecei a estudar este texto. Aliás, se você quiser refletir um dia nessas perguntas, elas também foram inspiradas em uma música que chama Mary Did You Know? Não tem essa música em português, acredito, mas eu a conheci ela em inglês. Uma música belíssima. Se você procurar na internet, você vai achar e você pode refletir na beleza dessa música. Mas se eu tivesse frente a frente com ela, 2000 anos depois ela ter presenciado todos os passos de Jesus, ao fazer estas perguntas, o que será que ela responderia? Ora, na época do nascimento de Jesus, Maria era apenas uma jovem mulher, muito humilde e piedosa. Mas mesmo sendo jovem, ela era uma mulher de fé. E penso que ela responderia com muito menos orgulho do que eu, pai, responderia em relação a Rebeca. Eu imagino que ela responderia dessa seguinte maneira: Daniel, eu jamais poderia imaginar que tal notícia iria transformar a minha história. Desta maneira, que viveria e presenciaria todos os fatos em relação à vida de Jesus e do tamanho do seu poder. Eu não tinha ideia que iria viver tudo isso que Deus planejou para mim, que muito menos de mim viria aquele que mudaria a história. É claro que ao receber a notícia, Maria sabia do que estava por vir. Ela sabia que quando ela recebeu o anjo, a sua história seria mudada. Mas eu tenho certeza, com o impacto dessa notícia, ela não tinha ideia dos dias que iriam se suceder dali em diante. Esta resposta não seria nenhuma surpresa, nem para mim, e não deveria ser surpresa para nós. O fato é que muitos judeus esperavam que a vinda de Jesus não seria dessa maneira. E foi pensando nisso que nós podemos tirar a primeira lição. Porque os caminhos dos homens não são os caminhos de Deus. A notícia que nos mostra o caminho de Deus não é o caminho dos homens. O texto de Lucas começa assim, no verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade chamada Galileia. Para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ora, Nazaré ficava na região da Galileia, que fica ao norte de Israel. Só para vocês terem uma ideia, fazer um comparativo, é como se no Brasil a gente comparasse a região do Nordeste. A Galileia fica numa região pobre, carente e perto de povos pagãos, dividia fronteiras com esses povos. E isso enfraquecia muito a fé daqueles judeus, porque eles sofriam forte influência dos povos vizinhos. Maria, uma jovem judia que morava em Nazaré, considerado um vilarejo insignificante naquela época, sem influência política ou militar, nada. Para você ter uma ideia, esta cidade nunca foi mencionada no Antigo Testamento, por simplesmente ser desconhecida. A insignificância de Nazaré era tanta que os judeus de Jerusalém desprezavam aquela cidade. Só para você ter uma ideia. Quando Jesus apareceu pregando na região da Galileia, o texto de João 1,46 relata um diálogo entre Natanael e Filipe. E Natanael faz uma pergunta curiosa. Ele faz essa seguinte pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? A resposta de Filipe é: vem e vê. Porém, foi na Galileia que Deus escolheu aquela que seria a mãe de Jesus, na cidade de Nazaré, próximo a Cafarnaum. De um lugar improvável surge a notícia da chegada do Filho de Deus. Este é o caminho imprevisível de Deus, da qual nenhum homem poderia imaginar.
Jesus poderia ter nascido em Roma, capital do Império Romano, centro do poder militar do Império. Jesus poderia ter nascido em Jerusalém, o centro religioso do seu povo, mas Deus, desde o princípio, age de tal maneira que Ele abate a soberba dos homens, Ele abate o nosso orgulho, a nossa arrogância, para que o nome dEle fosse exaltado. É do nada que Ele tira tudo, é daquilo que é mais humilde que Ele traz a exaltação. Este é o caminho de Deus para agir na minha e na sua vida. Às vezes esperamos coisas tão grandiosas que nós não paramos para olhar para os pequenos detalhes que Deus tem nos abençoado. É em Nazaré que nós podemos pensar o seguinte: poderia ser apenas um simples bebê, vivendo numa região insignificante, sem influência alguma, mas Deus faz coisas ordinárias se transformarem extraordinárias. É assim que Deus age, além do pensamento humano. Os seus atos e preceitos vão muito além daquilo que nós podemos imaginar. É pensando na grandeza de Deus e como seus planos são inimagináveis para nós, que nós podemos ver que a obra é dele e inteiramente dele. Não há nenhuma intervenção humana, pois a nossa imperfeição jamais poderia imaginar um plano tão lindo e perfeito. É por isso que Deus escolhe uma virgem, para mostrar que a obra é dele, inteiramente dele e somente dele. É através desta simples mulher, jovem, virgem, comum, que transformada em uma mulher incomum. E aqui, parafraseando um certo autor que escreveu um livro para falar de quem era Maria, a resposta eu diria: uma mulher comum com um chamado incomum. Lucas 1:27 diz: há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Maria era uma mulher comum da região da Galileia. E aqui nós podemos ver duas coisas. Primeiro, que Maria era uma mulher jovem. Ao texto, ao relatar que ela era virgem, significa que ela era virgem no fato de nunca ter tido relação sexual, mas também virgem no sentido de jovem. Na cultura judaica, as virgens eram moças jovens. A segunda coisa é que ela era prometida a José, da linhagem de Davi. A palavra desposada descreve como era o casamento na época. Naquela época, os casamentos eram muito diferentes dos nossos dias. Hoje, nós pedimos a nossa namorada em namoro, passamos um tempo caminhando junto, se conhecendo. Depois nós firmamos um compromisso mais sério, que é o noivado. Depois nós passamos ao casamento. Naquela época, Maria prometida a José era como um pacto, um contrato antes do casamento. É interessante que alguns comentários bíblicos, eles relatam que esse pacto era para poder dar tempo, não só para o homem conhecer a mulher, mas também para ter a certeza de que a mulher não estava grávida. Quando o anjo aparece a Maria, ela estava prometida, mas não casada com José. Ora, Maria, apesar de muita fé, ela não poderia imaginar que Deus a usaria de forma tão sublime e intensa. Ao longo da história, nós podemos ver pessoas assim, como Maria, pessoas comuns, mas com chamado incomuns. Maria aqui era uma mulher jovem. E muitas vezes os jovens as suas vozes são abafadas, achando que elas não podem ser usadas por Deus. E aqui vai uma palavra para os nossos jovens e adolescentes. Deus chama vocês para fazerem parte da missão dele. Deus quer usar vocês para transformar a história pelo poder do nome de Jesus.
E assim Deus chama a todos nós também. Pessoas comuns, com suas responsabilidades, com suas famílias, mas nos chama para fazer parte desta missão. Neste texto também fala que Maria era uma mulher especial. Provavelmente sem imaginar, ela estava nos planos eternos de Deus. Agora eu fico a pergunta: por que era necessário que Maria fosse virgem? Por uma simples razão. Para ficar claro que o filho que iria nascer seria o filho de Deus e não de homem nenhum com quem ela teria relações. O foco deste versículo é a virgindade de Maria. Mateus 1:25 diz: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José não teve relações com Maria enquanto ela não deu a luz a Jesus, pois assim ficaria claro que o filho não era de José, mas sim do Altíssimo, nascido de maneira sobrenatural. No versículo 18 de Mateus que nós lemos, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. No texto de Lucas, o versículo 35 diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo há de nascer, será chamado Filho de Deus. A virgindade de Maria é a evidência de que o bebê que havia de nascer foi gerado pelo Espírito Santo, ressaltando a natureza divina de Jesus, sem nenhuma participação humana. Deus, para cumprir sua obra, planejada na eternidade, deixando muito claro que a salvação é dele, totalmente dele, do início ao fim. Com isso ele demonstra a sua graça para com os homens, dando a nós o maior presente que nós poderíamos receber, que é Jesus Cristo. E isto fica muito claro nas palavras do anjo a Maria. A notícia que mudou a história é um presente de Deus. A notícia que é este presente é a graça. Lucas 1:28 diz: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Graça é um presente de Deus. A graça é a manifestação da grandeza de Deus. Na eternidade, sabendo que a salvação não poderia vir de homem algum, que seria impossível do homem se salvar, através de Maria, ele manifesta a sua graça. O anjo, ao dizer: alegra-te, muito favorecida, ele não estava afirmando que Maria era favorecida no sentido de ser cheia de graça, ou seja, que a graça era de Maria. A tradução latina, a Vulgata, usada pela Igreja Católica, traduziu este verbo favorecida como sendo cheia de graça. Mas favorecida aqui, se você buscar no original, no grego, vai estar no passivo. E o real significado da palavra favorecida, você pode ver que esta mesma palavra foi utilizada pelo apóstolo Paulo em Efésios 1:6, quando ele trata dos aspectos da bênção da salvação e que Deus é o autor dela. Ao tratar do propósito da salvação, Paulo disse em 1:6 que a obra de Cristo é para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, quando o anjo Gabriel diz a Maria, muito favorecida, este verbo que está no passivo, ele quer dizer ser visitado em favor gratuito, ou ser objeto de uma visitação graciosa. Logo vemos que Maria foi especialmente favorecida por Deus. O anjo ainda dá ênfase dizendo muito favorecida, deixando claro que Maria estava sendo agraciada. Aqui, graça é um favor de Deus.
Da mesma forma que Maria foi agraciada por Deus, nós também fomos em Cristo Jesus. Lucas é cuidadoso ao relatar este texto, deixando claro que graça é o fruto do favor de Deus e não de Maria. Tanto que após a saudação do anjo Gabriel, Maria fica assustada. O versículo 29 diz, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. É claro que Maria, uma mulher piedosa e de muita fé, sabia que aquele momento iria mudar a história dela. Mas ela ficou perturbada sem entender do que estava acontecendo. Ela deveria ter se questionado, como assim? Eu favorecida? O que você quer dizer com isso? Como eu posso ser favorecida? Mas aqui revela um aspecto importante desta mulher, nos revelando a essência da humildade, que é não reconhecer-se. Ela está perturbada, mas até com medo. E é aí que o anjo novamente lhe dirige a palavra, dizendo no versículo 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ao receber estas palavras, Maria estava sendo preparada para receber a grande notícia. A notícia que iria mudar a sua vida. A primeira palavra que lhe é dita é, Maria, não temas. E às vezes é importante parar para refletir um pouco o significado da palavra não temas. Porque às vezes nós usamos esta palavra numa situação de dificuldade nosso no dia a dia, nos nossos desafios do dia a dia. E muitas mensagens, sermões e textos trazem esta ideia da expressão da Bíblia. Talvez você já tenha ouvido uma frase assim, na Bíblia está 365, existem 365 vezes o termo não temas. Uma para cada uma para cada dia do ano. Mas o fato é que quando Deus dirige a palavra, não temas, Ele também entrega uma grande notícia, que mudará a vida por completo. E olha, se um anjo aparecer para você e falar, não temas, pode ter certeza que a sua vida jamais será a mesma. Ele vai transformar a tua história. Às vezes vai te colocar em situação de risco, como foi com Maria. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, com Davi e tantos personagens bíblicos. Maria, pela sua fé, sabia que tudo ia mudar à sua volta. A partir daquele momento ela estava sendo inserida numa missão que exigiria dela correr riscos. Portanto, quando Deus diz a nós não temas, prepare-se que vem coisas grandiosas que às vezes nos desestabilizarão, nos deixarão com medo e mudarão a nossa vida. Mas Deus também diz que o Senhor está contigo. É como se o anjo dissesse, Maria, você precisa estar preparada para o que há de vir. E a segunda palavra que lhe é dita é, porque achaste graça diante de Deus. Aqui Deus ratifica o seu favor gratuito a Maria, deixando claro que Deus estava manifestando a sua graça para com ela. Claramente ela passa a integrar uma lista seleta de alguns personagens bíblicos, como por exemplo, Noé. Após o pecado de Adão e Eva, o mundo é tomado pela maldade, e num meio de depravação total, em Gênesis 6:8, a Bíblia diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. Quando Deus diz a Moisés em Êxodo 33, Moisés ora pelos pecados do seu povo, e a Bíblia diz assim, achei graça aos teus olhos. E assim foi com Abraão e Davi ao seu tempo. A notícia que chegou a Maria
não era que ela era cheia de graça, mas que ela era favorecida, porque Deus estava com ela. Este texto é muito cuidadoso ao deixar claro que a notícia que mudaria a história, que aquilo que estava por vir não era mérito de Maria e de nenhum homem humano, mas sim intervenção de Deus na história. E então, o anjo lhe entrega a notícia que mudaria toda a história, que mudaria o mundo. O verso 31 a 33 de Lucas diz: Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui tem 4 aspectos importantes que nós devemos levar. Primeiro, que a notícia era um anúncio divino. Que a notícia era um anúncio grande. Que a notícia era um anúncio fruto de uma promessa. Que a notícia era um anúncio eterno. O primeiro, um anúncio divino. E agora deixa-me ter um pouco de zelo aqui. Porque por mais que o versículo 31 seja claro aos nossos corações, ela tem uma profundidade do que estava por vir. E isso requer de nós, acima de tudo, compreensão daquilo que nós estamos lendo e principalmente fé. Tão logo as palavras do anjo dizendo a Maria que ela conceberia um filho, isso me remete primeiro ao texto de Mateus, quando diz no versículo 18: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso nos traz uma mensagem clara. Maria engravidou por um milagre divino e não por meios humanos. Ou seja, Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Para deixar claro, sem que haja nenhum desvio de interpretação aqui, eu quero tirar aquilo que está documentado na Confissão de Heidelberg, que diz sobre essa questão. Lá pergunta: o que podemos entender quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? A resposta é o seguinte: entendo que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, da carne e do sangue de Maria, por obra do Espírito Santo. Assim ele é de fato descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Cristo é eterno. Cristo sempre existiu na eternidade, mas a partir desse momento ele surge em forma humana, sendo a encarnação do Verbo. Como começa o livro de João, lá no primeiro versículo do capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Com isso, pela fé, nós podemos crer e acreditar que aquele filho que nascera da Virgem Maria era o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Maria também recebera o anúncio de que o filho a quem ele daria luz se chamaria Jesus. Olha só, o anjo aparece a Maria, virgem, fala para ela: Maria, você vai ficar grávida. Maria, por favor, põe o nome de Jesus. O nome de Jesus indica aquilo que estaria por chegar, cumprindo aquilo que foi anunciado pelo profeta Isaías. Isaías 7,14 diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem Maria conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará de Emanuel. Isto confirma o que nós lemos em Mateus, no capítulo 1, lá no versículo 21 até o 23, dizendo: ele dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Com isso nós entendemos que este anúncio era divino,
mas também que este anúncio era um anúncio grande. O versículo 32 diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Isso indica que, além de ser uma notícia divina, era grande, pois o bebê que haveria de nascer era filho do Deus Altíssimo. Este termo Altíssimo, para se referir a Deus, por diversas vezes foi dito no Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, só no livro de Salmos e no de Daniel, por mais ou menos 40 vezes aparece o termo Altíssimo. Isso nos leva a compreender de que a notícia que estava por vir era grandiosa, poderosa, muito além da nossa compreensão, nos mostrando claramente que Deus está tão acima de nós, que nós não podemos compreendê-lo. Ao longo da história, nós podemos ver Deus fazendo uma aliança com o seu povo. Deus faz uma promessa com o seu povo. Deus anunciava através dos profetas a chegada daquele que iria alterar o curso da história. Portanto, a notícia era um anúncio, fruto de uma promessa. O verso 32 termina dizendo: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Esse trecho refere-se à aliança feita por Deus com Davi, na qual Deus prometeu que o Messias descenderia de Davi. Nós podemos ver isso escrito lá em 2 Samuel 7,16, quando diz: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. No livro de Salmos, no capítulo 2, 6 e 7, diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei os decretos do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pelo fato de José ser da linhagem de Davi e Jesus ser legalmente seu filho, isso qualifica como descendente da casa real de Davi. Ao anunciar a chegada de Jesus a Maria e José, Deus cumpre a sua promessa feita com seus antepassados, com Abraão e sua descendência, também com Davi e sua linhagem, confirmando tudo aquilo que os profetas anunciaram. Para que isso ficasse claro, perceba que o anjo refere-se a Davi como um filho de Davi, registrado cuidadosamente pelo autor de Mateus e de Lucas, para que isso ficasse claro que Deus estava cumprindo cabalmente a sua promessa feita aos seus antepassados. A chegada de Jesus representava a notícia de um anúncio eterno, de um reino eterno. O verso 33 diz: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O anúncio era eterno, era a chegada do rei, aquele que vai governar para sempre, eternamente. Aqui há uma separação entre o reino dos homens e o reino de Deus. O reino dos homens não é o reino de Deus, e Deus deixou isso claro ao firmar aliança com seu povo, lá em 2 Samuel 7,16, que acabamos de ler, dizendo: teu trono será estabelecido para sempre. O reino dos homens tem começo, meio e fim. Nações se formaram na medida que desapareceram. Governos surgiram na mesma medida que desapareceram do mapa. Mas o reino de Deus, sob o comando do Deus eterno, é para sempre, e este não terá fim. O profeta Isaías profetizou isso em Isaías 9:6, 7, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o teu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora
e para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Esta foi uma promessa feita há centenas de anos antes da chegada de Jesus. O profeta Isaías profetizou a esse respeito, e Deus, com zelo, garantiu que essa profecia fosse cumprida. Esta é a grande notícia: a chegada de um rei que em forma humana veio para nos salvar de todo o pecado, conforme anunciado a José, estabelecendo o seu reino, um reino que não terá fim, que é eterno. Mas qual será a reação de Maria ao ouvir? Qual foi a reação de Maria ao ouvir que as promessas de Deus estavam se cumprindo e que ela estava fazendo parte desta história naquele momento? E é aqui que nós temos que entender que esta notícia nos traz fé. Disse Maria ao anjo, versículo 34, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ora, a pergunta de Maria era totalmente pertinente. Maria não havia casado, não havia tido relação com nenhum homem, era virgem. Então, corretamente ela pergunta. Porém, há uma grande diferença entre a pergunta de Maria e a de Zacarias, a história que nós ouvimos no último domingo. Maria, sendo mulher piedosa, de fé e temente a Deus, sabia que a notícia que ela estava recebendo era o cumprimento daquilo que foi anunciado pelos profetas em toda a história. Admirada, ela faz a pergunta da fé. Eu acredito, mas como será isso? Essa é uma pergunta de alguém que crê, mas que está curiosa para saber como é que vai ser isso. Eu creio no que o anjo está me falando, mas como será isso? É diferente da pergunta duvidosa de Zacarias. Quando ele recebe a notícia, acho que não é bem assim não, hein? Maria, com fé admirada, ela crê nas palavras do anjo Gabriel. Tanto que, poucos versos à frente, em Lucas 1, lá no partir do verso 46, Maria entoa um cântico de louvor. Ela fica extasiada, admirada com o que ela ouvira, pois a notícia da chegada do Salvador é a notícia que nos traz fé. Constantemente nós somos alimentados e fortalecidos pela palavra. Os profetas anunciaram Cristo para que o povo pudesse se arrepender e crer na chegada do Messias, alimentando a sua fé. Hoje, nós podemos ter a nossa fé alimentada no Cristo que veio a este mundo e entrou na história para trazer a salvação. Maria não duvida do anjo, mas apenas deseja saber como acontecerá. E o anjo lhe explica, porque esta é a notícia que também traz um milagre sobre a humanidade. Verso 35, ela diz: respondeu-lhe então o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Após a demonstração de fé de Maria, o anjo lhe explica como vai ser. O verso 35 mostra que Jesus, Filho de Deus, quando chegou o tempo do cumprimento da sua promessa, toma sobre si a natureza humana, porém sem pecado, concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Divindade e humanidade passam a ser inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, sem composição ou confusão. Portanto, aqui o anjo anuncia o milagre.
onde a pessoa que estava por vir era o Deus verdadeiro, mas também homem verdadeiro, o Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Cristo não surge neste momento, porque Ele existe desde a eternidade, mas neste momento Ele toma a forma humana. E então no verso 36, Ele faz um comparativo com Isabel, indicando que Deus ali estava operando um milagre. Então no verso 37, o texto lembra a pergunta de Deus feita a Abraão, quando anunciou que Sara daria à luz a um filho, mesmo sendo estéril. Esta é a afirmação de que Deus cumpre as suas promessas, de que aquele que sustentou todo o seu povo, operando milagres, sinais e maravilhas, sempre teve o controle da história. Deus é soberano, e aquilo que parece impossível aos olhos do Senhor, é possível, que parece impossível aos nossos olhos, é possível aos olhos do Senhor. Deus pode fazer o impossível quando nós temos a confiança nele. Deus tem o controle das nossas histórias. Assim como Deus sustentou aquele povo, Deus nos sustenta hoje também. Sustenta as nossas famílias, as nossas casas. Esta é a promessa que provoca em Maria uma reação. Notícia que causa em nós uma reação. Lucas 1,38 diz: Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A resposta de Maria é direta e objetiva. Expressa sua submissão à vontade do Senhor. Maria, como serva do Senhor, demonstra humildade e determinação. A resposta de Maria é de alguém que está pronta a servir a Deus com obediência. Ao receber a notícia da chegada do Salvador, Maria prontamente se enche de fé e entende que o que ela estava vivendo era o cumprimento de uma profecia anunciada. Milagrosamente, ela foi instrumento nas mãos do Senhor, para que Jesus viesse ao mundo, que pudesse mudar a história de cada um de nós. E aí eu pergunto para você, Maria entendeu o Evangelho, se rendeu ao Evangelho, e ela responde: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Qual é a resposta que você dá agora para o Senhor? Essa é a história que aconteceu há 2000 anos atrás, que impactou e transformou o mundo. Essa história que mostra que o Evangelho tem os seus caminhos determinados por Deus, que vai além da nossa compreensão humana. Muito provavelmente, Maria, sendo obediente, piedosa, de fé, não devia ter tido ideia dos caminhos traçados por Deus, para que o plano da salvação fosse concluído. A notícia que mudou o mundo é a notícia das boas novas, a notícia do Evangelho. O Evangelho é as boas novas, que faz novas todas as coisas, que nos liberta do pecado e da morte, que cura e sara as nossas feridas, que restaura relacionamentos, que traz o perdão e principalmente a vida eterna. Eu não sei como é que você veio aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus. Eu não posso entrar no seu coração e saber como é que você se sente. Mas eu sei de um Deus que pode. Eu sei de um Deus que pode fazer nova todas as coisas. Eu creio num Cristo que nos traz salvação, que nos restaura.
Eu sei de um Deus que é soberano e que sustenta a nossa família, que sustenta a nossa casa, que nos sustenta nos nossos desafios do dia a dia, que tem sustentado os nossos trabalhos. E aí, a notícia que mudou a história. Jesus veio ao mundo, operou milagres. O Evangelho continua operando milagres ao longo da história. Operou no passado, operou no tempo de Jesus, continua ao longo da história, até os dias de hoje. Deus está aqui, meu amigo. Deus está aqui. E isso precisa gerar em nós algumas reflexões. A primeira delas é: você crê que Cristo veio ao mundo para a nossa redenção? Parece ser estranho perguntar isso para aqueles que já se converteram. Mas nós precisamos refletir isso. Você crê de fato que Ele veio ao mundo para perdoar os seus pecados e trazer a salvação para a sua vida? A segunda é: a mensagem do Evangelho ainda te emociona? Parece estranho também essa pergunta. Mas o fato é que hoje nós somos bombardeados de tantas notícias que nós estamos cada vez mais frios ao reagir às notícias. E como o Evangelho impacta a sua vida? Você se emociona com a mensagem do Evangelho, com aquilo que Cristo fez na sua vida? Terceira reflexão: assim como Deus operou milagres em toda a história, você crê que Ele pode operar milagres ainda hoje? Que Ele pode trabalhar na sua família? Que Ele pode operar no seu trabalho? Que Ele pode operar nos seus filhos? No seu casamento? A quarta reflexão é um complemento da terceira. Você acredita que Deus pode mudar a sua história? Enquanto o Herbert canta uma música, eu gostaria de te convidar para que você pudesse abaixar as suas cabeças. O Natal é o melhor e maior presente que nós poderíamos receber de um Deus soberano que nunca perdeu o controle da história e que tem a história nas mãos desde a eternidade. Baixe suas cabeças, fale com Deus enquanto Herbert canta essa música.